reunião. Vamos seguindo aqui então, irmãos, esse primeiro aspecto, a gente vai passando mais rápido. 3 maneiras de ver, não é? A ausência de visão, essa é a primeira maneira, essa é uma das maneiras que realmente é possível, não ter visão de absolutamente nada, simplesmente não ver. Não é? Essa é uma forma de ver, não vendo. Né? Então, quando não se vê, o que faz? Faz aquilo que parece bem aos seus olhos. Não é assim? Não é, irmãos? Passando, então, temos uma segunda forma, que é a visão filosófica. Entender a vida de acordo com a visão e as conclusões do pensamento humano e também da cultura. Você imagina se a gente pegar hoje, irmão, você imagina isso, se a gente pegar pegar a mídia, né, pegar as literaturas contemporâneas, pegar o que os homens estão falando de casamento e tentarmos aplicar isso na igreja. Imagina que destruição que seria. Sim ou não, irmãos? Imagina que destruição seria. Por quê? Porque a visão filosófica é a visão que o mundo tem acerca do que está diante dele. Ele precisa dar alguma resposta. A filosofia é isso, ela não é uma doutrina. Não é? A filosofia são processos mentais, não é? São pessoas que precisam dar resposta a alguma demanda social, então elas dão a partir do que elas entendem. E o diabo está por trás de tudo isso. Não é? Então o que acontece? O que a gente observa. Né? Não é a ausência de visão. Existe aquele primeiro aspecto, a pessoa que não tem a visão nenhuma. Ela não sabe onde vai dar. Ela entende que o casamento é apenas uma união entre 2 pessoas, um homem e uma mulher. Mas é muito pouco, é pobre essa visão. Mas existe uma outra. Essa outra, ela é mais nociva. Por quê? Porque ela não só vê nada, como o que ela vê é equivocado, o que ela ensina é equivocado. Irmãos, já não estamos mais falando da filosofia, e já não estamos mais falando da filosofia do mundo para o mundo. Esse não é o meu problema, nem o seu. O problema é da filosofia que é introduzida entre o povo de Deus. Não é? É uma filosofia que é perversa, que é diabólica, que destrói. E aí fala, irmão, o que você está falando exatamente? É dessas questões aí do homossexualismo? Irmão, isso aí deixa isso quieto para lá, não é nem essas questões. São questões que não são tão escandalosas, mas são questões que são princípios pequenos, que você simplesmente absorve hoje, absorve outro amanhã e absorve de novo. Não é isso, não tem nada demais, irmão, isso não tem nada a ver. Né? Essa é uma questão que não dá grandes preços. Irmão, o diabo, nunca vi que o diabo apareceu para alguém de chifre, não é? De rabo e fedendo a enxofre. Você já viu isso aí? Só a história que você ouve disso aí. Não existe esse tipo de diabo. O que existe são pequenas raposinhas que fazem o quê? Que destrói toda uma vinha. Isso é o que existe. Então, uma coisinha hoje, uma coisinha amanhã, não é? É uma coisinha que se aprende na novela hoje, uma coisinha que se aprende no filme amanhã, é uma coisinha que se aprende em outra coisa, no que o colega falou no trabalho, não é? Que foi uma experiência boa, e a gente vai sendo todo, né, de alguma forma minados nessas ideias. Ah, porque Platão, porque Sócrates, porque fulano, porque Beltrano. Irmão, casamento, como falei, as esposas são nossas, uma de cada do seu próprio marido. Amém? Vamos deixar bem claro. E os maridos também da mesma forma. Ponto. O casamento, querido, esse é de Deus. O casamento, esse é de Deus. E alguém fala assim, irmão, mas sabe o que aconteceu com o meu? Não deu certo. O Senhor não estava no negócio. Você está botando a culpa em Deus. Não é que o Senhor não estava no negócio. O casamento é de Deus. A instituição é de Deus. Tanto é que mesmo que alguém venha do mundo para a igreja, receba a Cristo, o que você fala assim? Não, agora você vai ter que casar em Cristo. É isso que você orienta? Não, você recebe, eles estão casados, você recebe o casal. Eles vão receber orientação agora, para que isso seja restaurado segundo a palavra, né? Para que esse mistério representativo comece a ser visto agora na vida deles. Vai entrar a palavra e vai colocar essa relação em ordem. Mas nunca temos autoridade para dizer, não foi em Cristo que vocês casaram. Não é? Porque a instituição foi colocada por Deus. Não é? Por Deus. E ela tem os princípios de Deus. Uma vez, um judeu perguntou a uma pessoa, a um irmão, né?
Ele tinha muitos problemas com essa questão do seu casamento, muitos. E aí ele perguntou a um irmão, e ele não é cristão, é apenas um judeu, e ele perguntou como deveria fazer para resolver essas situações. Você sabe como é que era a situação dele, segundo essa história? Ele tinha um grande problema. Ele é americano e ele casou com uma mulher que é de Cuba. Existem sérios problemas aqui. Ele precisa casar com ela, porque senão, segundo as leis de Fidel lá, ele não pode sair com ela de lá. Ou ele casa, ou ela não sai de lá. Aí teve um filho. Ele sofre nos Estados Unidos, ela vive em Cuba e não pode acompanhar ele. Sabe por que ele não casa com ela? Sabe por quê? Porque ele é muito rico. Ele mexe com pedras preciosas. E ele está lá numa situação super difícil, mas ele não abre mão disso. E esse irmão falou para ele, o problema sabe o que é? Ele quer orientação, mas quando você vai dar orientação, ele não vai querer sujeitar essa orientação. Por quê? Porque as pedras preciosas pesam mais. Então ele fica lá em crise, ele fica lá em depressão e um monte de dificuldade, mas ele não cede, ele não permite que os pilares da palavra de Deus acerca do casamento possam entrar no casamento dele. Você tem que honrar ela, você tem que casar com ela, não é? Direitinho, você tem que tratar ela como esposa da mulher. E realmente, de certa forma, eles estão certos em não deixar você tirar ela de lá. E ele sofre horrores nessa história. Então, qual é o problema? Quer se viver bem num casamento, mas não quer se submeter àquele que estabeleceu os princípios da palavra para que o casamento siga bem. Então, esse é todo o problema, não é? Então, esse segundo aspecto, irmãos, é um aspecto que a gente precisa ser, nesse tempo, bastante cuidadoso, sabe? Eu tenho até dificuldade aqui de entrar em tantos detalhes acerca disso, mas vamos passar como um voo de pássaro vendo isso, e depois, quem sabe, podemos entrar em mais detalhes. Mas, irmãos, temos que ter mais cuidado, talvez, hoje, mais cuidado com as influências filosóficas, com as influências de fora, do que propriamente visão espiritual. Pode ser que a sua e a minha visão espiritual sobre o casamento seja muito pequena. O problema não é ela ser pequena, ainda que é imprescindível que haja visão clara. Mas pode ser que no casamento você e eu estejamos vendo homens como árvores. A coisa está meia... que homem é homem, árvore é árvore, não é? Mas de alguma forma estamos vendo alguma coisinha, não é? Se a gente vê pelo menos um pouco, irmãos, e nos agarramos a isso, né? E à medida que o Senhor vai nos dando nova visão, nós vamos nos apropriando disso, vivendo, intensificando a nossa relação nisso, isso vai ser algo maravilhoso. Mas onde é que está o problema? O problema é que a maioria dos casais, isso não é problema aqui de Macaé, Rio de Janeiro, algumas localidades representadas aqui. Isso é coisa de fora, isso não acontece entre a gente. A maioria dos casais, o problema deles não é a pouca visão que tem, é a grande visão que tem de fora e quer implantar dentro. Esse que é o problema. A visão espiritual pode ser que seja pequena, a sua e a minha. Mas, irmão, se a visão filosófica do seu colega de trabalho, daquela experiência que fulano teve, que não sei o que, inclusive próprios irmãos, tem irmão tendo experiência aí que são de arrepiar cabelo, e aí passa para você e você acha que isso é muito interessante e você quer conviver com isso também, irmão, não tem jeito, isso é como um carro sem gasolina. Por mais bonito que ele seja, ele não anda. Se a gente tirar os princípios e os valores da palavra, essa engrenagem ela está quebrada, porque essa instituição é divina, ela não é humana, ela é estabelecida nas relações humanas, mas ela é de Deus. Ou a gente se submete àquele que a estabeleceu, ou então nós conduzimos pelo nosso próprio caminho e das nossas próprias influências e depois nós colhemos o resultado. Isso não tem jeito de ser diferente. Pior do que isso, aqui não há nenhum filho presente, só tem casais. Mas, irmãos, a consequência é tão terrível, tão desastrosa, que não só somos impedidos de representar bem o Senhor, como homens e mulheres casados, homens que representam a Cristo, mulheres que representam a igreja, relacionamentos que representem a Cristo e a igreja. Não somente há prejuízo nessa área, que é o nosso chamamento, não é? Temos também prejuízo na área daqueles que foram e que são criados por nós. Se há ruptura entre o casal, dificilmente não haverá ruptura entre os filhos. Né? Nós sabemos que existem muitos casos, cada caso é um caso, não se estabelece um padrão para todos. O que nós estamos falando são de princípios gerais, são princípios gerais. Amém? E primeiro se estabelece os princípios gerais, para depois começar a entrar em determinados pontos. O essencial primeiro,
depois os detalhes. Não é? Você não pode se perder nos detalhes. Marido, assim, 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 assim. Como você faz isso? Por que você tem que fazer isso? A palavra vai responder tudo isso. Mas ela, para responder tudo isso, ela primeiro coloca você nas regiões celestiais. Vamos colocar assim. Primeiro precisa dar a você uma visão desde cima, assim como João. Se você olhar na altura que você está no casamento, você vai encontrar muitos problemas, não é? Mas se você olhar de cima, ainda esses problemas eles vão ser sucumbidos por uma visão, né, que vai além dos problemas, que vai além das dificuldades. Porque, irmão, será se Deus, quando nos permitiu casar, Ele que estava brincando conosco? É para que a gente vivesse em várias e várias dificuldades? Será que seria isso? Será que Deus está brincando? Não está brincando. Por isso que precisamos de visão para ver o que Deus está fazendo. Amém? Para ver o que Deus está fazendo. E coração para nos submetermos à sua vontade. Nós colocamos a relação dos matrimônios em 3 níveis, de 1 Coríntios 6, porque esse texto ele é um texto muito interessante. Quando ele fala que todo pecado cometido ele é fora do corpo, mas quem se prostitui o quê? Peca contra o seu próprio corpo. Porque existem níveis de comunhão, né? E o casamento ele está no mais alto nível de comunhão. Por quê? Porque em espírito você se relaciona com os irmãos. Não é? Nós podemos nos relacionar, isso não é parapsicologia não, viu gente? Não é? Quando você lidar com uma pessoa, todos nós não podemos ser almáticos, nós temos que ser espirituais, é esse caminho que nos é conduzido. Não é? Então, se eu vivo no Senhor, se eu estou no Senhor, se eu estou em Cristo, estou no Espírito, estou no corpo, então a todo momento eu sou um instrumento útil a dar ao meu irmão algo que ele precisa. Se ele vive da mesma forma, ele também é um instrumento a dar algo útil ao que o outro precisa. E assim o corpo vai sendo edificado. O corpo não é edificado na alegria e nas emoções da alma. O corpo é edificado, não é? A partir do nosso espírito, onde Deus habita, onde Deus está, não é? Em comunhão com Ele, não é? Em comunhão com o Senhor. Por isso que primeiro nós precisamos de um movimento vertical para depois um movimento horizontal, não é? Às vezes a gente quer ter um bom relacionamento entre casais ou mesmo entre a igreja, mas o nosso relacionamento vertical é fraco. O nosso relacionamento sacerdotal é fraco. O levítico vai ser fraco também. Não tem como ser forte numa relação matrimonial sendo fraco numa relação entre nós mesmos e o Senhor. A nossa comunhão vertical ela tem que ser fortalecida, o sacerdócio tem que ser fortalecido. Porque senão a comunhão nesse nível ela não é real. Amém, irmãos? A realidade das questões espirituais, elas são vistas na terra quando elas são trazidas para a terra. De que forma elas são trazidas? Nessa relação que nós temos, essa comunhão no Espírito com o nosso Senhor. Quando você tem comunhão com o Senhor, o que você vai dar à sua esposa? Aquilo que é fruto da sua e da minha comunhão com o Senhor. Se eu não tenho comunhão com o Senhor, o que eu sou lá na minha casa? Um murmurador, um reclamador, não é? Um brutamonte, né? Um cabeçudo em vez de cabeça, porque são duas coisas diferentes. Né? Tem gente que acha que ser cabeça é mandar aleatoriamente. Faz qualquer coisa e baseia-se num texto que diz que o homem é o cabeça da mulher. E ser cabeça é representar a cabeça. Isso é ser cabeça. Porque se Cristo não é o meu cabeça, jamais eu serei cabeça da minha esposa. Vocês têm dúvida disso? Tem como eu ser cabeça se eu estou baseado na minha própria cabeça? Tem como eu ser cabeça se Cristo não é o meu cabeça? Então não passo de um cabeçudo dentro de casa, né? Um intolerante, fala daqui, responde dali, trata mal de todo jeito. Esse é o nosso problema. O nosso problema vem daí. A nossa relação vertical é fraca, efetivamente, e a gente quer resultado horizontal. A gente olha para a palavra, vê um monte de texto, fala, já sei, Senhor, vai lá para a casa do irmão Sandro, com a Juliana, resolve para lá. Senhor, aqui, pode deixar que aqui eu resolvo, aqui é comigo. Não há capacidade em nós, porque o chamamento é muito alto. Então o que precisa primeiro ganhar o nosso coração é de que a nossa comunhão com Deus precisa ser fortalecida. Se ela não é fortalecida, irmão, não há comunhão entre casais. Não existe, não existe. O que existe é que um tem que suportar o outro até o final da vida, porque alguém falou, olha filhão,
é até que a morte te separe. Falou, não tem jeito, não tem um outro texto aí, lá no Antigo Testamento, não tem lugar nenhum, irmão, pode procurar que você não vai achar. Falou, então tá duro, hein? Tá duro porque a gente quer viver da maneira que a gente quer, é por isso que fica duro, fica difícil. Mas se for da maneira do Senhor, da maneira que Ele estabeleceu, aí volto a dizer, Ele nos colocou num casamento, irmão. Ele nos colocou num casamento. Que Ele estava brincando conosco? Não, Ele não estava brincando conosco. Aí você pode falar assim, Rogério, então o casamento é fácil? Não, não falei que é fácil. Pergunta a Nana se é fácil. Não tem nada fácil nisso, não é? A edificação de Cristo, no corpo de Cristo, o mistério de Cristo, essa edificação é fácil? Vai ser fácil aqueles que representam essa edificação? Também não vai ser fácil, ainda que em Cristo não há nenhum pecado. Você está entendendo a forma analógica, né, representativa. Aí você vê, não é? Aí você observa como deve ser doloroso para o Senhor, né? Fala com a igreja, fala e depois fala de novo. A gente em casa, a gente fala 2 vezes e a gente já quer resposta. A gente quer resposta de coisa que a gente nunca plantou, a gente quer comer fruta de árvore que a gente nunca plantou, nós homens. Não acontece assim, irmão? O que Jesus fez quando Ele quis ver algo na igreja? Quando Deus olhou e falou assim, eu quero ver um fruto nesse organismo qual eu vou pôr na terra. Eu quero ver um fruto. Qual o fruto que Ele queria ver? Fala para mim, irmãos, por favor. Qual o fruto que Ele queria ver na igreja? A igreja não é a manifestação do seu cabeça? Não é? Então qual é o fruto que Deus quis ver? Cristo, Ele quis ver o seu Filho. Então o que Ele faz? Fala para mim, irmãos. Ele dá à igreja aquilo que Ele quer ver nela. Então na forma representativa, como funciona? Se eu quero ver alguma coisa na minha esposa, o que eu tenho que fazer? Eu exijo dela, eu bato aqui, pá, na mesa, eu sou cabeça e tal, e tal. É isso que se faz? Foi isso que Cristo fez? Não, Ele se colocou como exemplo. Não é? Ele foi em direção a ela, tendo ela nada a oferecer a Ele. Tínhamos alguma coisa a oferecer? Nada. Então, se Ele quisesse ver alguma coisa, Ele precisava plantar isso. E isso é o que falta em muitos de nós, irmãos. Nós exigimos um retorno, um feedback de algo que a gente nunca deu. E aí não há retorno, querido, porque essa é a nossa responsabilidade. Não é? Essa é a nossa responsabilidade. Então, se a gente quer ver algo nela, o que precisa ser feito? Precisamos dar a ela aquilo que precisa. Como é que foi o Senhor? Como o Senhor fez? Ele deu o exemplo. Ele sempre deu o exemplo. Quando, por exemplo, Ele diz para nós que nós temos que levar a nossa cruz, foi por quê? Foi porque Ele primeiramente levou a sua. Ele sempre deu o exemplo. Quando Ele diz que a gente tem que amar, quem foi que amou primeiro? E amou até o final. Quem foi? Você está vendo como é? Então Ele não pede, na verdade Ele não está pedindo o que você não tem, não há incoerência nas palavras dEle. Não é? O que Ele está querendo te dizer, o que Ele está querendo nos dizer como igreja, né, que aquilo que Ele demanda dela é aquilo que Ele mesmo já deu para ela. Onde está o amor, por exemplo? Onde está o amor? Diz que o amor de Deus, o quê? Está em nossos corações, foi derramado em nossos corações pelo... A gente ajoelha e fala assim, me dá amor, me dá amor, me dá amor. Não é? A gente pede algo que já foi dado. Aí o que o Senhor faz? O que o Senhor produz? Uma circunstância para que você possa amar. E passa um mendigo, aí o Espírito Santo falou, dá um abraço nele. Ah, mas esse não, Senhor, esse aí não. Deixa passar outro, para ver se, né? Deixa uma outra situação. O Senhor vai criar situações, Ele não vai dar algo que Ele já deu. Ele vai criar situações, não é? Para que a gente possa, então, com a ajuda dEle. Vou contar uma historinha aqui para minha vergonha. Exemplos para vergonha é muito bom, né? Recentemente, fomos na casa de um irmão, estávamos com outro irmão, que não mora aqui no país, mora fora, e chegou lá, havia uma menina que está com, o Jorginho conhece, que está com diabetes. Ela tem diabetes 1, não a mellitus, tipo 1. E no mesmo momento em que estávamos ali, o Senhor falou meu coração para que eu orasse por ela. Ora por ela. Né? E a gente naquela conversa ali, um conversa um negócio, outro conversa outro, estava o pai, estava a mãe, e fiquei com aquele sentimento, vai, não vai, mas vou entrar com esse assunto aqui, o assunto é outro, né?
E aí saímos daí, não oramos. Quando eu estava dirigindo, voltando o carro, o irmão perguntou para mim, irmão, eu senti, pai, tive um sentimento. Eu falei, qual? Rapaz, o sentimento era de orar por ela. Você não teve, não? Eu falei, tive. Aí ele falou para mim, miserável, por que você não orou? Eu falei, e você? E começamos a discutir no carro. Então essa é a nossa real situação. Não é que não tenha, o Espírito habita, a condição está em nós. O Senhor nos colocou em Cristo. Nos esquecemos disso, ficamos no aspecto apenas natural das coisas, achando que tudo é natural. Né? Por falta desse relacionamento vertical, as coisas ficam muito naturais e então começa a acontecer esses resultados, esses frutos desagradáveis. E a gente vai aprendendo. Então, voltando para esse ponto da relação dos níveis das relações, então a gente pode comungar com os irmãos em espírito. Trocamos dons, trocamos experiência, aquilo que Deus dá para você é importante para mim, o que Deus dá para mim é importante para você, e isso é algo muito positivo. Também na alma, também há relacionamentos também entre os irmãos, não é? Nos sentimentos, nas emoções, né? Na mente, tudo isso há relacionamentos, são coisas que foram colocadas para que haja esse nível de relacionamento. E no corpo? Você pode ter com os irmãos no espírito, você pode ter com os irmãos, né? nas faculdades da alma, né? Mas e no corpo? No corpo só com a sua esposa, só com o seu marido. Então o que isso diz para a gente? Que esse é um nível dos mais altos que Deus estabeleceu na Terra. O estabelecimento do casamento. O casamento é um nível mais alto de relacionamento que pode acontecer na Terra. Você pode, juntamente com a sua esposa e a esposa juntamente com o seu marido, não é? Se relacionar em 3 preciosos níveis, porque o homem é espírito, alma e corpo. Né? Então ele pode comungar com ela, ele pode dar a ela o que Deus dá a ele, para ela pode dar a ele o que Deus dá a ele por ela, não é? Eles podem trocar sentimentos de uma forma muito profunda, não é? Eles podem trocar sentimentos, emoções de uma maneira muito profunda, e mais do que isso, né? Mais do que esses 2 aspectos, também eles podem ter relações íntimas, e só eles 2 podem. Por isso que esse texto de 1 Coríntios 6 ele é tão importante, porque a filosofia, e você sabe que Corinto era uma igreja grega, então recebia muita influência filosófica, por isso que havia muito problema, inclusive de promiscuidade. Sabe o que os gregos entendiam? Que se você tem um estômago e uma boca, e aqui tem comida, é para você comer. Eles eram lógicos assim. Mas não somente isso, eles ensinavam também que se você tem um aparelho genital, entendeu? Se você tem um aparelho genital e você entende que isso é para sexo, você pode fazer isso liberalmente. Então, como eles eram uma igreja que eram pessoas da sociedade comum de Corinto, que era uma cidade da Grécia, né? Então, como eles saíram desse contexto, o que foi que aconteceu? Eles começaram a se envolver com um monte de situação, e Paulo teve que fazer essa carta corretiva para colocar essas coisas em ordem. Não é? E aí ele coloca esse texto precioso, que todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o pecado de prostituição ou de porneia, que é a palavra grega para ato sexual ilícito, quando é cometido com outra pessoa, né? Sendo fornicação entre solteiros e adultério entre casados, ou quando há casados, né? Então Paulo precisa fazer essa correção, e ele faz essa correção, né? Nos mostrando esse princípio maravilhoso, que podemos ter com os nossos cônjuges 3 níveis importantes de relacionamento, né? E que isso não pode passar disso. E pecar contra o próprio corpo é algo muito sério aqui que a gente precisa pensar. O quê? É que nós somos templo de quê? Do Espírito Santo. O Espírito habita em nós. É muito grave, irmãos, é muito grave. Isso a gente precisa realmente do Senhor, irmão, sabe por quê? Porque o mundo do jeito que vai, essa é a fase que nós poderíamos dizer final, no meu entendimento, do avanço do mundo. É o avanço da promiscuidade, né? Você lembra quando era no tempo, nosso irmão estava orando ainda há pouco, lembra nos tempos antigos, quando haviam destruições das cidades? Lembra o que proliferava? O que já estava chegando nas narinas de Deus? Né? E no mais alto nível de paciência de Deus, já entornando o cálice da ira? Prostituição. E isso é algo que nós estamos convivendo nós estamos sendo bombardeados, irmãos, por esse espírito. Nós estamos sendo constantemente bombardeados, não
tenham dúvida disso. E quando isso acontece, essa é a forma que o diabo faz para destruir. São uma das formas mais difíceis. Uma incompatibilidade conjugal, uma dificuldade aqui ou ali de relacionamento, isso pode, de alguma forma, ser resolvido, né? Quando há rupturas por porneia, por ato sexual ilícito, né? Isso são manchas que ficam quase que para o resto do casamento, outros são totalmente destruídos. Então, por que eu estou falando isso aqui? Por causa do tempo que nós estamos vivendo. É um tempo que você não pode brincar com isso. Cuidado com o que você olha, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve. A fé vem por onde, irmãos? Ouvir o quê? Você vê como Deus faz? Esse órgão é o primeiro a ser ganho no processo de edificação. É esse aqui, ó. Porque a fé vem por aqui, vem por ouvir. Quando você ouve a palavra de Deus, há um Espírito, que é o Espírito do Senhor, que se move por trás dessas palavras, entende? Para te impactar com elas, para te lavar com elas, para te purificar com elas, para te direcionar, para te restaurar, etc. Quando você ouve outra coisa, não é o Espírito Santo que se move, mas se move outro Espírito, que pode mudar em você um sentimento, que pode mudar em você e em mim uma mentalidade. Por isso a necessidade de ter a mente renovada. E de que maneira que se renova a mente? Pela palavra. É a palavra que renova. Você está vendo? A palavra que entra nos nossos ouvidos gera fé, porque ela nos identifica com o que ela está dizendo que é. Não é? Agora, existe também a palavra, ela não só gera fé, esse é o aspecto que nós estamos colocando da palavra, a palavra gera fé, mas outra palavra gera uma outra coisa. Assim como a palavra de Deus gera fé, uma outra palavra gera uma outra coisa, ela gera um outro princípio. E isso é muito perigoso. Vou fazer aqui um adendo, vou fazer uma abertura pequena aqui para demonstrar um princípio que a gente precisa prestar atenção. Há muitas vozes e há a necessidade de se discernir o que é de Deus e o que está aí para nos trazer dificuldade. Uma certa irmã gostava muito de ouvir programas, de ver programas de televisão relacionados à morte, relacionados a sangue, a essas coisas. Isso é o que mais, vocês já perceberam que é o que mais tem hoje? É o que mais tem. O que aconteceu com essa irmã? À medida que ela foi ouvindo isso, começou a entrar o quê? Começou a entrar um pânico, começou a entrar um medo, não é? Então ela parou de sair de casa, porque está acontecendo essas coisas na rua. Parou de sair de casa. Depois que parou de sair de casa, continuou vendo. Parou de sair de casa, mas continuou vendo. Já estava prejudicado, mas em casa. Depois de casa, sabe para onde ela foi? Para dentro do quarto de casa. Mas com a televisãozinha dentro do quarto, continuou vendo. Depois do quarto, sabe para onde ela foi? Para cima da cama. Foi para cima da cama. E para tirar ela de cima dessa cama, querido, que dificuldade. Até hoje está assim. Sabe o que é isso? Colocar os olhos e colocar os ouvidos, entende, irmãos? Nesse poder satânico que o diabo tem utilizado para a destruição do homem. E o que é lamentável, sabe o que é? Não é lamentável as pessoas estarem passando por isso. É também lamentável. O mais lamentável é que a gente, sabendo que essas coisas não edificam, não trazem proveito algum, não te traz nenhum tipo de benefício, é apenas uma coisa que o ser humano tem de querer ver o que e observar e ouvir, né? Coisas que de alguma forma são interessantes. Então é comum hoje um jovem nesses grupos de redes sociais repartirem fotos de pessoas esquartejadas. Jovens estão mexendo com isso aí, vocês sabiam disso? Esquartejou, não sei o que, pum, tira a foto, pum, joga na rede social. Tem grupos que compartilham isso. Um vê, manda para o outro vê. Jovens que vão crescendo já, irmãos, totalmente arrebentados. Porque uma pessoa que vê uma outra esquartejada, uma foto, e já não tem mais nenhuma sensibilidade em relação àquilo, entende? Então, assim está sendo feita na nossa sociedade. Da mesma forma em relação aos casamentos. Não tenha a menor dúvida disso. Então, irmãos, a gente precisa ficar bem atentos, amém? Porque esses tipos de investimentos são para a destruição das famílias.
Eu precisava começar por aqui. Porque realmente, irmão, é algo que a gente precisa... Não adianta falar aqui, passarmos um sábado e um domingo falando dessas coisas. Entendeu? Quando chegarmos em casa, nós vamos para as mesmas coisas. Essas pequenas raposas, irmãos, é que vão destruindo. Depois a gente não entende por que o amor está esfriando, porque há problema aqui, porque há problema ali. Porque o casamento, nós vamos observar que ele é uma história que começa, não é? Ele começa naquele processo de desposo e ele continua, ele tem que continuar crescendo. É igual Cristo e a igreja, é a mesma forma. Não é? Começou o relacionamento, começou a aliança, o que vai se fazer daí para frente? Irmão, não vamos fazer nada. Não, irmão, temos que investir. Temos que nos preocupar sim, temos que olhar sim, irmão, para nosso lar, para nossa casa, porque em cada casa aqui representada, em cada lar representado aqui, há uma figura. Qual a figura? De Cristo e da igreja. Se eu chego na sua casa, se alguém chega na sua casa, qual é a primeira impressão que ele tem que ter? Que aqui há um relacionamento, assim como Cristo se relaciona com a sua igreja. Aqui também há um relacionamento nesse mesmo nível. Amém? Então, isso é muito importante para nós. Passa a próxima, irmão, por favor. Chegamos no fim, então, à visão que realmente que é necessária, que é importante, não é? Essa questão da visão espiritual. A primeira, não vê nada. A segunda, influência de fora. Traz para o casamento influência de fora. Vocês que são novos, têm casamentos aqui já bem mais maduros, mas vocês que são novos, prestem atenção nisso. Às vezes é muito interessante as coisas que acontecem fora, mas olha, nunca encaixe na sua relação, irmão, alguma coisa que você achou boa, que você achou interessante, que você achou bonita. Irmão, nem a experiência de outro casal cristão, mesmo sendo verdadeira, só o Senhor sabe como deve nos edificar. E Ele faz isso de uma maneira como ninguém sabe fazer. Às vezes o que foi para aquele casal lá não é exatamente o que é para você, porque existem instâncias diferentes na edificação. Você pode estar um pouco mais avançado, outro está um pouco mais atrás. Então a experiência dele não vai servir para vocês, por mais verdadeira que seja para ele. Não é que a verdade seja relativa, não, é porque Deus dá exatamente aquilo que a gente precisa. Amém? Então esses 3 níveis de visão precisam estar claros. Ou a gente não tem visão de nada, ou a gente é influenciado por coisas de fora, ou a gente tem a visão que a gente realmente precisa, que é a visão de Deus, a visão de Cristo, a visão celestial. Irmãos, daqui a pouquinho a gente vai sair dessa terra, daqui a pouquinho a gente vai embora. Se o Senhor Jesus não vier antes, já vamos sair daqui. O que vai ficar? Qual é a forma que nós vamos deixar constituída? Quando as pessoas lembrarem da gente, o que elas vão pensar? Não é? Quando lembrarem da gente como casais, eu me refiro, não como homem ou como mulher, porque o chamamento ele é coletivo. Desde a saída deles do Egito e ainda antes mesmo, Adão e Eva, o Senhor vestiu os dois. Está falando que a redenção é corporativa. Não foi só Adão. Quando sai também do Egito, da mesma forma. E saíram, pois, saíram em família. Êxodo capítulo 12 você vê esse princípio. Em Gênesis capítulo 12 também você vê esse princípio. Abraão recebe um chamamento para quê? Para abençoar todas o quê? As famílias. Deus tem propósito com família, irmãos. Só que o nosso propósito, com a ajuda dele, precisa estar identificado com ele. Irmãos, eu não peço que vocês ouçam a minha palavra. Pedimos que vocês ouçam as Escrituras Sagradas. Existem pilares claros para que a gente possa ter uma caminhada, não é, segura na presença de Deus, cumprindo o nosso chamamento. Há uma necessidade de cumprimento do chamamento. Uma outra coisa que acontece, muitas vezes o homem avança demais, ele não percebe que o chamamento é coletivo, não é? Então ele precisa avançar com ela. Tudo isso que nos traz é a visão espiritual. Às vezes, por exemplo, eu consigo viajar, eu consigo edificar a igreja tal, eu consigo ir na casa do irmão visitar o irmão tal, eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo. Mas quando eu olho para a minha casa, a esposa vai lá atrás. A esposa vai bem atrás. Por quê? Porque não há uma preocupação,
não é? Não há uma preocupação com a base. Você vai ver, nós vamos ler depois, Deuteronômio 6, quando a lei é repetida, a lei de Moisés é repetida, que eles vão entrar na terra, o Senhor repete toda a lei, e irmãos, aquilo ali é de sair faísca. Porque em nenhum momento o Senhor manda cuidar de ninguém, o Senhor manda cuidar dos seus. E para começar com os seus, começa com marido e esposa, marido e mulher. Não é? Porque depois daí há esse trabalho de multiplicação em muitos casos, outros não, não é? Então daí vamos precisar ainda mais de princípios que estabeleçam melhor essa questão da família. Então, a visão celestial, lembrando, irmãos, como é importante, passa para mim, irmão, como é importante essa questão. E aí finalizo nessa parte dizendo o seguinte: tenha em conta, irmão, tenha em conta da maneira como você leva o seu casamento. Precisamos ter em conta isso. O que me influencia para que eu influencie? Uma palavra aos varões principalmente. O que me influencia para que eu influencie? O que me direciona para que eu dê direção? A quem ou quem é minha cabeça para que eu também seja a cabeça? São perguntas que precisam estar diante de nós. Deus fez um planejamento que, se os três estiverem em cima dos trilhos, vai glorificar Ele no final do negócio, não é? Agora, se abrirmos mão do planejamento e ficarmos só com o estereotipo de família ou de casal, não é? Ou de matrimônio, se ficar só com a parte externa, irmão, não há realidade espiritual e muito menos glorificação de Deus no final do negócio. Voltando a esse aspecto, como a questão é representativa, nós só podemos representá-lo se estivermos nos seus princípios. Amém? Amém? É uma palavra de advertência para mim primeiro que falo, que estou em pé aqui falando. Se quisermos casamentos, matrimônios que glorifiquem a Deus no final do negócio, então esses matrimônios precisam estar o quê? Neles fincados, bases sólidas, né, do testemunho do Senhor. Né? E esse testemunho começa com a visão. Sem visão, dificilmente haverá testemunho. Como eu posso testemunhar de algo que eu não conheço? Não é? Testemunha de Jeová, mas bate na sua porta e diz que Jesus não é Deus, como é que funciona isso? Como é que eu posso ser testemunha de alguém que eu não conheço? Está vendo como é que é? Como é que é a vida cristã? Não é? A vida cristã não é uma pessoa em Cristo. A vida cristã não é conhecer a Cristo. Nós já sabemos. Isso é visão espiritual, irmão. Isso é visão celestial. Não é? E agora, como é a vida do casamento? Irmão, se a gente veio aqui para ouvir isso aí, irmão, nem precisava, eu já tenho a minha maneira. Pois é, irmão, é essa maneira que pode estar fazendo, quem está do teu lado está sofrendo. Essa maneira. Entende? Eu tenho a minha maneira, por isso que eu preciso ser trabalhado. Não é? Por isso que nós vamos ver que a palavra, o Espírito e a cruz são elementos que o Espírito Santo vai utilizar para poder trabalhar em mim. Senão eu vou estabelecer no casamento aquilo que eu acho que é, o que eu aprendi dos meus pais, o que eu vejo no mundo, o que eu vejo nas literaturas, é isso que eu vou estabelecer. E, irmãos, olha, sabe por que muitos de nós entramos no casamento? Não é? Porque muitos de nós homens, né, os nossos olhos rapidamente se saltam, claro, são opostos que se atraem. Deus fez assim para que houvesse atração física, é normal, comum e corrente. Nós somos atraídos muito, né, pelas curvas, pela beleza, pelo sexo oposto, não é? E elas também são atraídas também por outras questões, que elas poderiam dizer que eu não sei, mas são atraídas, não é? Mas isso aí é apenas atração, e precisa e é necessário para que haja essa solidificação dentro do casamento, e isso vai crescendo depois no casamento. Então a gente fala, não, eu amei ela, por isso que eu casei. Não amou, irmão, não amou. Em princípio não amou, você estava com outras intenções. Você tinha outras intenções, não é? Amém que ela era uma irmã e você era um irmão, etc. Isso são álibis para você juntar tudo isso e falar, está vendo como é que é de Deus? Mas depois na primeira prova não é mais de Deus. Aí tem umas histórias da psicologia filosófica que diz, tem a crise dos 7 anos, tem a crise da falta da cruz. Essa é uma crise. Que se a gente não toma a cruz, irmão, como é que você vai viver? Você chega de manhã diante do espelho, olha para você mesmo e fala, tá ruim.
Ó, esse é você discordando de você. Parece duas pessoas discutindo. Como diz o Gerson, né? Você está sozinho, você sozinho está mal acompanhado. Agora você imagina, agora você vai entrar com uma outra pessoa debaixo de um lar. Se você não concorda com você, se eu não concordo comigo, como é que você vai concordar com outra pessoa? Você olha no espelho e começa a falar sozinho? Como é que você vai conviver debaixo de um teto com uma outra pessoa? Como é que a gente vai fazer isso, irmão? Será que precisamos da ajuda do Senhor ou não? Muito, irmão, muito. A cruz vai precisar operar, tem processos aí, mas glórias a Deus. Porque o mesmo que estabeleceu o casamento foi o mesmo que estabeleceu os princípios para que as coisas possam ir bem. Ele não estava brincando conosco, irmãos. Ele estava com a maior, das melhores das intenções. Que bom você ter uma esposa, não é, Pablo? Que maravilha ter uma esposa, né, irmão Joanal? Que coisa boa, né? Né, irmã Ana? Que bom, né? Aí os irmãos, já que vão caminhando tantos anos, né, irmãos? Que exemplo bacana para nós, não é? Agora, se você tira a palavra, não é, irmão? Aí você tem realmente problema. Se você tira o Espírito, você vai ter problema. Se você tira a cruz, vai entrar na crise dos 7, depois tem a crise dos 14, depois tem a crise dos 22. De crise em crise vai, né? Vai indo. De crise em crise. Não é? Não é nada de pedacinho do céu. Não, vai lá, irmão, você vai ver um pedacinho do céu. A gente está nas regiões celestiais, chega lá um brigueiro, uma confusão. Visão e alvo, irmãos. Falamos de visão, estamos naquela base de um pouco do que falamos da vez passada, né? E para os irmãos também que não estiveram vendo. Visão e alvo. A visão, ela traz um alvo, ela traz um objetivo. Quando não se tem visão, não é? Quando não há uma visão, não há objetivo, não há alvo. Por isso que essa frase é importante, né? Ó rei Agripa, não fui desobediente a... Ele ganhou uma visão e começou a perseguir ela. Você viu? O que você persegue, irmão? O que eu persigo no casamento? Vamos aonde que é esse negócio? Não, eu gosto dela, ela gosta de mim. Irmão, tem coisas muito mais profundas do que isso. Isso aí faz parte apenas do aperitivo. Essa é a gota d'água no oceano. É necessário que vocês se gostem para que vocês estejam juntos para um propósito maior. Existe um alvo a ser alcançado, existe um objetivo. Você nunca, nós nunca vamos obedecer, nós nunca vamos caminhar para algum lugar se não há direção, se não há alvo, se não há visão. Quando há visão, um alvo aparece, alguma coisa, não é? Eu tenho em mente. Se eu entendo, por exemplo, que na mais profunda realidade espiritual, o meu casamento é para que quando as pessoas cheguem perto de mim, cheguem perto de Cristo e da igreja. Jesus do céu mudou tudo. Não é só chegar perto da gente, vamos beber um negócio, vamos comer um negócio, tá bom, tem esse aspecto aí também. Mas as pessoas precisam ver de uma forma miniaturizada uma realidade espiritual que acontece numa esfera que não é vista, mas pode ser visto num testemunho entre um homem e uma mulher. Você viu? Então a necessidade de ver primeiro, por quê? Porque quando eu vejo, eu vou ter o quê? Um alvo. Eu vou ter um objetivo, eu vou querer alcançar algo. Se eu falar para você que casamento é só a gente viver um para o outro, eu vou estar te falando um pedacinho de uma coisa que é tão grande e que não é tudo. Imagina se você só vive você para ela e ela para você. Esse é um aspecto da verdade, mas não é toda a verdade. Primeiro, o chamamento de Abraão é chamado porque o seu chamamento é para abençoar. Então, o nosso chamamento tem a mesma base. Você é chamado como um casal, porque também nesse chamamento coletivo você vai ser trabalhado, vamos ser edificados. Para quê? Porque Cristo para nós e depois Cristo através de nós. Por isso que você passa muita experiência, irmão. Para que você também possa consolar com a mesma consolação com que você foi consolado, diz Paulo lá aos Coríntios. Lembra disso? Por que Paulo fala que a gente a gente pode consolar com a mesma consolação que Deus nos consolou? Porque um dia eu passei por um processo, Deus me consolou. Olha só, alguma coisa aconteceu, não foi só um processo, não é só para os presbíteros orarem para esse negócio ir embora.
não é? Alguma coisa precisa acontecer. Deus me consolou. O que aconteceu? Agora você tem consolação para consolar outros. Quantos casais que precisam de orientação, não é? Às vezes, em viagem, eu vou falar, irmão, dá uma palavra para as irmãs. Mas, biblicamente, sabe quem dá a palavra para as irmãs? Biblicamente? As idôneas, as irmãs mais velhas. São elas que orientam as mais novas a amarem os seus maridos. Lembra desse texto? Você está vendo como é que a palavra de Deus tem coerência? Então, Ele faz conosco, trabalha em nós, para que também possa ser trabalhado nos outros. Trabalha individualmente, para que você, como membro do corpo de Cristo, possa funcionar. Trabalha coletivamente, para que também possa funcionar da mesma forma. Importante isso, irmão. Então, a visão, ela nos dá um alvo, ela nos dá um objetivo. Deixando as coisas que para trás ficam, sigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, ele continua, né? Só esse pedacinho, você vê, ele tem visão, Paulo tem visão, ele não pode ser desobediente, você não pode viver de uma forma diferente ao que você viu. Nós somos aquilo que nós somos, irmãos. No casamento, nós não temos como maquiar isso. Eu sempre vou separando aquilo que eu sou, sendo ruim ou sendo bom, tendo virtudes ou tendo fraqueza. Não tem como eu posso fazer para vocês isso. Ficar aqui, botar uma gravata, apresentar, impor uma voz, sentar ali, cruzar a perna. Vai parecer super espiritual para os irmãos. Mas quem é que conhece a mim? Mais do que ninguém. É ela que convive comigo. Eu não tenho como fazer para ela algo diferente. Ela sabe quem eu sou. E se eu tentar, ela fala assim, rapaz, eu te conheço. Sai fora disso. Não é assim que acontece? É assim que acontece. A gente não tem como ser algo diferente do que nós somos. Qual é o caminho então, irmãos? Nos humilharmos realmente, para que o Senhor nos substitua, para que a gente possa ser aquilo que precisa. Irmão, é muito duro, porque ambos precisam se suportar mutuamente. Vamos entrar nisso depois. Mas veja só, não é? Às vezes a gente pega uma escritura e fala assim, não, mas ele tem que suportar, porque o amor tudo suporta. Poxa, mas eu vou ter que te carregar nas costas até lá na eternidade, irmão? Porque você estabeleceu isso? Esse suportar aí não é dessa forma que tem que ser compreendido. Não é? Então, realmente, nós temos que suportar. Normalmente, temos que nos submeter. Todas essas questões são orientações que o Senhor nos dá. Agora, pegarmos isso na carne e dizer, não, mas tem que ser isso aí mesmo. Tem que ser, dá o jeito dele para lá, eu vou fazer e tal. Então, assim, a gente não quer acertar, a gente não quer pôr as coisas no trilho. A gente quer mágica, e mágica não existe. Não existe vara de condom, existe a realidade do que a palavra apresenta para nós e o caminho que a gente precisa andar. Passando aí um pouquinho mais, já vou terminando, irmãos. Vamos ver um pouquinho desse princípio aqui, Colossenses 1:9. Vamos abrir esse texto? Colossenses 1:9 falando sobre oração, porque existe um vínculo que está relacionado com isso. Visão espiritual, ela é dada àqueles que desejam. Vocês lembram que em Mateus 13, quando Jesus começou a falar por parábola, sabe por que ele falou por parábola? Porque ele estava ensinando e falou, tem pessoas entre vocês que não querem ouvir. Então, visão espiritual, ela não cai do céu como se fosse chuva. Visão espiritual é algo que nós ganhamos por revelação, né? E eu queria mostrar esse texto, porque esse texto é a base para dizer que oração, ou seja, se você vê a importância do que é ter visão de Deus acerca do seu próprio casamento, você e eu, nós também precisamos dobrar o nosso joelho, irmão, porque existe um princípio nisso. Dobrar o joelho ou orar é dizer para o Senhor, Senhor, eu quero ter essa visão. Senhor, eu quero me identificar com isso. Eu não sei nem o que é, mas eu quero ver como o Senhor vê. Eu quero que o Senhor me mostre, Senhor. Depois, num segundo momento, você pode dizer assim, porque tem pessoas que viram, mas depois não depositaram o seu coração naquilo. Esse é um segundo momento, não é? Jacó foi um deles. Lembra de Jacó? Ele teve a visão da casa de Deus, chamou de Betel, aquele lugar que era a luz, né? Ele viu o relacionamento da terra com os céus, porque os anjos subiam e desciam. Ele viu Javé na ponta, lá no alto da escada, que é o Senhor, que é uma manifestação cristofânica, né? Porque foi o Senhor quem ele viu, né? O Pai não é visto. Ele viu o Senhor no alto da escada, ele viu aquela relação dos céus com a terra. Depois ele falou, quer saber de uma coisa? Vou sair daqui que esse lugar é terrível. Colocou
o negócio dele nas costas e foi embora. Ou seja, ele teve revelação, ele teve visão, mas faltou a ele coração de pagar o preço por aquilo que estava vendo. Então foi dar muitas voltas, foi ser enganado muitas vezes, etc. Depois o que ele faz? Ele volta lá e derrama o quê? Libação, ele sacrifica, porque é libação, ele sacrifica agora por aquilo que ele viu. Então o primeiro aspecto da visão espiritual é a necessidade de ver. Segundo aspecto, a oração, porque é algo, irmãos, que vem a nós e precisa voltar para Deus. Há uma participação responsável nossa. A pergunta nessa noite seria: irmão, você quer ver como o Senhor vê o casamento? Sim ou não? Irmão, você quer ver como o Senhor vê ou você quer continuar vendo como você faz? Se você quer ver, nós podemos ver os textos, mas eu não quero ver o texto agora. Eu quero ver o princípio que nos leva a ter visão. Você precisa ganhar o coração de Deus. Eu preciso ganhar o coração do Senhor. Senhor, eu quero mesmo. Porque a gente fala, irmão, Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Daqui a pouco acabou a reunião, já esqueci, irmão, já nem quero mais. Já até esqueci. Mas quando você quer, quando você vê a necessidade de querer, entende? Então você ora. E aí nós vamos ver esse princípio aqui, porque é o princípio que está estabelecido aqui. Paulo ora, vamos ver Colossenses, capítulo 1, não é isso? Capítulo 1 de Colossenses, versículo 9. Paulo escrevendo aos irmãos de Colossos, você sabe que ele não conhecia os irmãos de vista, não é? Epáfras, provavelmente o Epafrodito, foi quem cuidava desses irmãos, e ele trouxe para Paulo algumas coisas que estavam acontecendo entre os Epafroditos, né? Entre os colossenses. Epáfras ou Epafrodito foi quem trouxe essas orientações. E aí Paulo vai dizer no versículo 9 o seguinte: por esta razão, ou seja, depois que ele ouviu tudo isso, nós também, desde o dia em que o ouvimos, que ouviram a Epafrodito, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua visão espiritual, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Para quê? Para quê? Isso é um estilo do ministério de Paulo. Ele faz a pergunta e ele dá a resposta. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Você está vendo essas três etapas aqui? Ele ora para que os irmãos tenham o quê? Visão espiritual, conhecimento da vontade de Deus, depois seguindo o texto, conhecimento de Deus. São duas questões diferentes, conhecer a Deus e conhecer a vontade de Deus, não é? Por isso que muitos ficam sem conhecer a vontade de Deus por faltar esse princípio. Qual o princípio, irmão? Importante isso aqui. O princípio do sacerdócio. Deus sempre revela aos seus amigos. O Senhor sempre revela àqueles que estão próximos a Ele. Por isso que muitos de nós não conhecemos a vontade porque não conhecemos o Deus da vontade. Não se conhece a vontade de Deus para conhecer o Deus da vontade. Não. À medida que conhecemos a Deus, começamos a conhecer a sua. Por isso que a oração aqui é o princípio para a visão espiritual. Como que a gente pode ter visão espiritual? Vamos especificar acerca do casamento, porque visão espiritual é muito mais abrangente. Visão espiritual acerca de Deus, do propósito de Deus, da igreja, de Cristo, é muito abrangente. Mas qual é a maneira? Qual é o princípio? É o mesmo. Qual é o princípio? É que à medida que conhecemos a Deus, começamos a conhecer a sua vontade. Então, oração não é aquela oração que nós vamos almoçar e falar, Senhor, muito obrigado por esse pão. Essa é uma forma de oração e de agradecimento, mais de ação de graça. Mas que oração ele está comentando aí, ele está dizendo aqui? Desde o dia que ele começou a saber acerca dos irmãos, da maneira que os irmãos estavam vivendo, ele começou a colocar-se diante de Deus e pedir para quê? Para que eles fossem cheios do conhecimento de Deus. E no verso seguinte, ele fala no conhecimento de Deus. Porque à medida que se conhece a Deus, se conhece a sua vontade. Como é que você conhece a vontade de uma pessoa? Quando você conhece ela. O marido não conhece o que a mulher gosta? Por quê? Porque ele conhece ela. A mulher não conhece o que o marido gosta? Por quê? Porque ela conhece ele.
Não é o conhecer o que ele gosta, é conhecer ele. E à medida que conhece ele, ao se relacionar, a base é relacionamento, à medida que conhece a ele, conhece aquilo que ele gosta. Então, esse primeiro aspecto, orar, conhecer e andar. Observa que o andar foi colocado nessa sequência. Porque se conhecemos a Deus, na nossa comunhão com Ele, irmãos, começamos a conhecer a vontade dEle. Se oramos e pedimos, Senhor, queremos te conhecer acerca do casamento, não é? Senhor, queremos te conhecer acerca do casamento. Abre os olhos do meu entendimento para que eu possa ver isso de uma maneira mais profunda, segundo a tua vontade. Assim como o Senhor pegou João e tirou João dessa terra, arrebatou ele em espírito e mostrou, ele deu os olhos que o Senhor tem para que ele pudesse ver as coisas como elas são, não é? Existe um ideal e existe um real. O ideal é que a igreja, no final desse negócio, ela apareça como essa nova Jerusalém que desce dos céus, que não sobe da terra, não é obra do homem, ela desce dos céus. Né? Esse é o ideal. Mas o real, qual é o real? O real somos nós aqui nesse processo, até que Cristo seja o quê? Formado em nós. Então existe um processo real até chegar àquilo que é chamado de ideal. Então a oração, irmãos, e a nossa comunhão com o Senhor, ela vai nos permitir conhecer qual é a vontade do Senhor em relação a essas questões. E uma vez que conhecemos a vontade de Deus, aí Paulo fala no texto, para quê? Para que queremos conhecer a vontade do Senhor? Para que possamos o quê? Ou possais andar, de que maneira? Dignamente, frutificando, de que maneira? Em toda boa obra. Você vê? Orar, conhecer e andar. Orar, conhecer e andar. Temos necessidade de visão, irmãos? Sim ou não? Como é que a gente recebe visão espiritual? Irmão, você deita-se numa esteira, fica bem tranquilo, nós estamos na graça, fica tranquilo, mas em Cristo. Fique assentado, mas nas regiões celestiais, né? Em Cristo, em comunhão, em união com Ele. Irmãos, esse é um assunto espiritual. Não existe utilizarmos um encontro para compartilharmos sobre casais, vamos botar aqui, irmão, 12 princípios para se ter uma família feliz. Irmão, 14 maneiras de fazer com que a mulher não vá embora. Irmão, se for princípios para ensinar ela a fazer o arroz que ainda queima, isso pode funcionar. Mas, irmão, são apenas questões motivacionais, elas não atendem a nossa necessidade. O que atende a nossa necessidade, irmãos, é aquilo que atinge o nosso espírito. E o que atinge o nosso espírito é aquilo que vem do Santo Espírito. Aquele que traz a palavra de Deus, é ela que nos ordena, que nos coloca na ordem, que nos coloca da maneira adequada. É a palavra. Livro de autoajuda é muito bom, irmão, você sai feliz, fala, agora acertei. Depois, irmão, dá uma decepção miserável, porque aquele negócio você sabe que depois ele não funciona, você acha que ele ia funcionar. Agora já sei como é que eu faço com ele. Já sei agora como é que eu faço com ela. E alguém vai lá, dá uma florzinha para sua esposa, e outro alguém olha e fala, irmão, o que você está fazendo? Eu falo assim, eu estou amando a minha esposa como Cristo amou a igreja. É? Eu não sou nada contra a flor, eu acho que se devemos realmente, né, o romanticismo seria uma coisa muito bacana. Mas não dá uma não, dá meia dúzia, ou dá uma dúzia. O que eu quero dizer é o seguinte, não é o problema da flor, é o problema do que Deus não está modelando, Deus não está modelando personalidade, atitude, Deus está tratando o caráter. Eu não posso dar uma flor, eu tenho que ser para ela aquela flor. Ela gostou agora. Não é, irmão? Porque eu posso dar uma flor, mas atrás da flor está um caráter miserável, intratável. Não é assim, irmão, que funciona? Ou é só lá em casa? Então, atrás da flor pode ter alguma coisa não muito agradável como a flor. Mas se o Senhor trata com quem segura a flor, aí a coisa é bem diferente. Eu dou uma flor, agora daqui a pouco está discutindo, está brigando. Então o problema não está na flor. O problema está na maneira como a gente vê. A gente acha que podendo barganhar, a gente ganha. Falei uma coisa para ela que não deveria ter falado, a única maneira de eu resolver isso seria me humilhar e pedir perdão a ela. O que eu faço? Eu dou um agrado. Isso é barganha.
fez errado, não restaurou, não vai restaurar. São questões espirituais, não envolvem pétalas, envolvem princípios espirituais. Amém? E aí você vai vendo que muitos casais vão empurrando essas questões para frente, vão empurrando para frente, não é? Depois dá uma barganha. Tem gente que pode ter condição de dar um carro. Lá em casa está difícil sair uma carteira de motorista, que dirá ser um carro. Né? Dá um carro, dá uma casa, dá um não sei o quê, dá um não sei o quê, né? Mas o princípio não é estabelecido. Qual é o princípio? Se erramos, temos que tomar o caminho de volta, temos que nos arrepender, não é, irmãos? Não é assim que somos ensinados? Da maneira mais simples. Não é barganhar. 10 horas, vamos ficar por aqui, depois seguimos?